Áudio tá ok, né? Mudei a iluminação aqui, não sei se vocês viram, né? Meus alunos, ex-alunos. Alunos, ex-alunos. Tem uma luz de recorte aqui agora em cima da minha cabeça, né? Pra aumentar a textura da minha cabeça de ovo. E vamos que vamos. Deixa eu só ajustar aqui a luz. Botar um pouquinho de intensidade aqui. Pronto. Certo. Então hoje, já ele está começando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cinema nacional e Darkflix, né? Com o convidado Ícaro Ricarte. Ele que é cinéfilo e tá mais criterioso para assistir filmes do que eu. Tá rolando uma mostra pelo CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, de cinema de terror, Mostra Nacional de Cinema Terror Contemporâneo. Então, para quem tem aquele preconceito de que filme brasileiro é ruim, né, eu recomendo que vocês acessem o Darkflix, né, www.darkflix.com.br, se não me engano, deixa eu até confirmar aqui. E como está rolando essa mostra de filme nacional, então você consegue se cadastrar e ter um acesso... Deixa eu baixar aqui um pouquinho a música. E ter acesso gratuito para essa mostra de filmes. Então você tem acesso a alguns títulos que são internacionais e tem uma mostra, né? Então cada dia ele tem uma quantidade de filmes nacionais para você ver. E esse Darkflix, ele é um serviço de streaming, como eu falei com Ícaro numa live também sobre streaming. Ele é um serviço de streaming, mas ele é voltado apenas para títulos de terror, filmes de terror e horror. Então, para quem gosta do gênero, você pode fazer assinatura e vai curtir bastante. Eu vou chamar aqui Ícaro já Ricarte, que está na fila, né? Convidar ele aqui para a gente já trocar essa ideia. Aguardando o Ícaro Ricarte entrar. Olá, Ícaro! E aí, André? Boa noite, quanto tempo? Tá ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá ok? Tá ótimo, tá ótimo. Agora fica Hoje eu mudei de cenário aqui, aí o negócio ficou meio confuso, mas acho que vai. Vai. Deixa eu só baixar aqui, porque como dividiu a tela, minha cabeça ficou grande. Ficou cortada. Tem que afastar a câmera. Tem que baixar e afastar a câmera. Certo. Eu também botei uma luzinha a mais aqui para enaltecer o lado do meu rosto aqui. Tá com recorte bom aí. Tá massa. Tá recortando demais, tá iluminando a parede ali. Tá faltando uns bandos ali. Pronto, massa, ó. Iluminação cinemática agora pra André. Ícaro, minha autarquia. Então, né, comecei a trocar ideia com o pessoal aqui. Eu queria que vocês deixassem suas dúvidas, suas perguntas, que a gente vai lendo ao longo do nosso bate-papo, né? E eu chamei Ícaro, como eu estava falando no início, e Ícaro tá mais viciado em cinema, mais cinéfilo do que eu, e muito mais criterioso também, né? Então, nos bastidores, quando a gente volta, saiu um filme novo na Netflix e tal, e não sei o que, e aí gostou? Fala, não, dormi. E fica nessa troca, desse bate-papo. Mas... É sempre assim, né? Tu gosta e eu achei chato. Não, mas assim, é gosto, não tem muito como a gente dizer que é bom ou que é ruim, né? A não ser que a gente faça uma análise mais criteriosa. E exemplo clássico, a gente vai falar hoje um pouco sobre filme de terror, né? E filme nacional, né? Que são duas vertentes que as pessoas têm um certo preconceito, né? Eu, particularmente, não gosto muito de filme de terror, porque eu não gosto de ficar tendo pesadelo à noite, né? Fazer xixi na cama. Mas eu comecei a assistir, né? Tava até falando contigo, um desses filmes do Darkflix, e tô falando assim, rapaz, que qualidade de filme, né? E eu nem imaginei que é do Maranhão, se eu não me engano, né? São Luís do Maranhão.
E tu fica assim, a gente tem essa ideia de cinema pernambucano, né? Aqui o Pernambuco é muito bairrista, por assim dizer, a percepção minha, né? E sempre fala cinema pernambucano, né? Tem o cinema nacional e o pernambucano. O pernambucano é maior do que o nacional. Tem algumas características. E eu não imaginava desse cenário, né? Desse refinamento para um filme como um filme do Maranhão. Não tô sendo. Tô dizendo que no Maranhão tem filme, só filme ruim, é porque justamente eu não conhecia. E Uhum. antes da gente entrar nesse assunto do filme, eu queria que a gente trocar um pouco mais dessa ideia de falar um pouco do Darkflix, né? O que que é, tu que já futucou mais a ferramenta, já é o cara dos streams todos. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que. Tá, pensei que o interfone aqui estivesse tocando de novo, não tá não. Olha Tu que já as é obrigações o do subsídio, problema né? chegando. Tu que já futucou mais o Darkflix, eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo o que que é esse Darkflix, né? Como é que é esse serviço de streaming? Sim, o Darkflix ele é uma plataforma de streaming de filmes de terror, especificamente de filmes de terror. E, assim, o foco dele, antes de ter essa amostra macabro, né, do CCBB, o foco era filmes de terror clássicos e underground, muitas vezes assim da década de 70, 80, entrando ali um pouco na década de 90 também, mas era realmente esses filmes de terror mais difíceis de você encontrar, tanto até para download mesmo no torrent ou em DVD, em Blu-ray. De maneiras Então, não oficiais. exato. Exato. Aham. Então, a Darkflix ganhou muita força disponibilizando esses filmes. Aí, agora, com essa amostra, é que realmente deu um up absurdo, porque apesar da assinatura dele ser R$ 10, assim, é um preço acessível, mas tem aquilo, a pessoa quer sair da zona de conforto dela para pagar por um novo serviço de streaming que você não faz a mínima ideia de como funciona. Não é todo mundo que realmente quer encarar isso. Então aí Uhum. essa amostra agora, sendo gratuita, você consegue acessar os filmes da Mostra Macabro e libera alguns filmes da Darkflix para você poder realmente ir desbravando e vendo como é a ferramenta. E assim, tem muito filme interessante lá. Por exemplo, Holocausto Canibal, que tá lá. Eu não sei. Eu não imagino nenhum outro local que disponibilize Holocausto Canibal. Eu, Necromantic também tá lá. Então, assim, são filmes uhum. bem underground mesmo pra galera. eu assisti o Holocausto Canibal pelo YouTube e foi para um trabalho de faculdade que mandaram a gente assistir, acho que 3 ou 4 filmes para assistir e eu peguei o Holocausto Canibal e mais um. E assim, não recomendo. Eu assisti e não recomendo. É porque realmente é horror, é um filme pesado, né? Um gênero para quem gosta se diverte bastante, né? É, nem É necromantic, né? Necromantic, Necromantic. eu leio É, Necromantic, mas é Necromantic. Necromantic, tá aqui também. Tem um e dois, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá aqui Um e o na. dois. Aham. Tem um e o dois. E o que eu achei legal dessa amostra, que é pelo CCBB, só para pontuar aqui, a gente não é post pago, tá? A gente não tá recebendo nada por isso, não, tá? O pessoal vai ficar fazendo propaganda, mas não tem nada pago, não. O legal dessa amostra do CCBB é que eles estão pegando filmes nacionais, então você vai ver filme de qualidade, filme bom, filme nacional, além de ser nacional, e é contemporâneo, então são filmes, de certa forma, atuais, né? O que eu estava assistindo agora é de 2019, ou seja, Uhum. ano passado, que ele foi, final do ano passado que foi lançado, não tem nenhum ano. E o filme, para eu que estou assistindo e gosto de cinema também, cara, é uma aula de fotografia, de movimentação de câmera, de direção de arte, de direção. E eu tô assim, rapaz, por que eu não estou passando isso para meus alunos poderem estudar? Porque é muito bom. Eu não terminei ainda, estou na trama. Tem até a questão do roteiro, né? Que é um roteiro, tem essa quebra é, temporal. E é um filme legal, né? Então eu fiquei aguçado. Apesar de ser um gênero que eu não curta muito, eu prefiro mais ver uma comédia, um Adam Sandler da vida, me deu me está me instigando a assistir mais filmes.
Só mais um ponto, o filme que eu estou assistindo é o Terminal Praia Grande. Na Praia Filme Grande. Terminal Praia Grande, de 2019. Pronto, tô dando a palavra para você para comentar um pouco mais sobre o Darkflix e outros títulos. Sim, antes da gente entrar na mostra mesmo, né, outros títulos Uhum, interessantes que tem no Darkflix, sim, tem muito filme de ficção científica da década de 50. Assim, uhum. acho que é O Homem do Planeta X, Forbidden Planet, acho que é o Planeta Proibido. Assim, acho que é década de 60, mas 70, 60, que era aquela época que a ficção científica era confundida com terror ainda, porque era aquele mistério, aquela coisa meio estranha Aquela com monstros fumaça de ali, fundo. aquela Aham. fumaça do fundo, bem Star Trek mesmo. É porque não, Então, a ideia não era fazer um monstro malvado, é porque não tinha recursos não mesmo tinha para aquela recurso. cena. Ah, Então, tem muito desses filmes de ficção científica também. Tem muito terror assim, terror underground, assim, de filmes que que passaram apenas na televisão, por exemplo. Tem um que eu vi que acho que é A Vingança do Espantalho. Em uhum. inglês, o nome do filme é Dark Knight of the Scarecrow. Que assim, é um filme incrível, um filme sensacional da década de 80. E quando você vai puxar na Wikipédia para ver a informação do filme, sim, o filme passou na televisão uma vez perdida na TV dos Estados Unidos, né? E nunca Aham. De mais. madrugada, De sessão coruja. madrugada. Isso. E assim, e é um filme excelente, que você pensa, por que esse filme não é tão aclamado hoje em dia? Uhum. Então, a Darkflix proporcionou isso, de deixar mais acessível esses filmes de terror. E para quem é fanático realmente por terror, é um prato cheio, porque o cara entrar ali e não sai mais. Fica Uhum. só naquilo. Eu até indiquei para uma amiga minha que adora filme de terror, né? Abre o Netflix e ela é só Annabelle, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E são coisas assim, pô, bora ver uma comédia aqui, um negócio mais suave. E acho que ela vai gostar bastante, porque tem essa pegada dark mesmo. E Darkflix. E Uhum. só pra comentar com a galera, quem se inscrever agora, mais uma vez, não é um post pago, né? Tem uma publicação paga, quanto a isso. Mas a gente tem. Você vai ver apenas alguns títulos. Eu até falei contigo, eu falei, pô, acho que tá bugada a parada. Não, porque tem esse período gratuito que tá rolando esse festival, essa mostra macabro. Então, ele tem um número de títulos bem limitado. É como se fosse uma versão demo da plataforma. E para quem é assinante, que é aquela coisa de você pode ter 5 senhas, similar ao Netflix também. Que aí você vai pagar, acho que é R$ 9,90, R$ 10 por mês. Aí você R$ 10. consegue ter acesso ao catálogo inteiro deles. É bem similar ao Netflix, a plataforma, ao visual. É quase igual, quase igual. É bem intuitivo. E Uhum. é bem intuitivo. E você tem essa. E é legal, justamente, o que eu achei massa, né? Que eles usaram até como referência o Zé do Caixão para a mostra, né? Macabro. Sim. Uhum. Ver as imagens dele, porque também é muito do cinema nacional, apesar de não ter. Eu mesmo, eu sabia que ele fazia filme de terror e quando ele aparecia na televisão, eu já ficava tremendo na base. Ficar nervoso. E tipo assim, resgatou, eu não sabia. Pra mim era uma figura. Era criança, né? Era uma figura meio que assustadora, mas eu não entendia muito bem de cinema e o que ele fazia. Depois é que eu fui captar o que era. Mas vamos lá, o que você tem pra recomendar da gente da Darkflix? Pronto, é até interessante falar do Zé do Caixão, para quem realmente se Uhum, interessar pela amostra, porque a amostra ela não está só contida ali na Darkflix. No Instagram da Darkflix, e mais uma vez, não é um post, não é uma live paga, né, deles, mas no próprio Instagram da Darkflix, de vez em quando, acho que durante a semana, tá rolando lives com assim, os diretores dos filmes que entram em cartaz, com alguns atores. O Mojica acho que ele é o homenageado dessa mostra esse ano. Então, como não está tendo nenhum evento presencial, né, por conta da pandemia, muitas dessas lives estão sendo para realmente essas homenagens estão ocorrendo nas lives no Instagram da Darkflix. Então, quem quiser realmente ir a fundo na mostra, só entrar lá que tem muita coisa interessante. É bom porque consegue acompanhar também quais os lançamentos
que estão rolando, porque os filmes ficam só 24 horas em cartaz. Dependendo do sucesso que eles fazem, os filmes voltam. Então, Ah, você massa, pode massa. perder. Se alguém perder, tem alguma outra tem uma oportunidade de ver depois. Então é bom ficar de olho no Instagram deles, que eles sempre colocam quando entra e quando sai. Mas já uma É, recomendação aqui. Não, fala aí, André, fala pode- aí. o Instagram é @Darkflix, eu tô procurando aqui. Eu acredito que seja, arroba Darkflix. Na @Darkflix oficial. Eu vou botar aqui pro pessoal Oficial. poder acessar. É, pode falar. Recomendação que você Pronto. ia falar? E já recomendando os filmes, já indicando um. Sim, quando eu comecei a assistir, acho que foi há 2 semanas. Eu comecei vendo um curta chamado A Vontade do Morto, é o Desejo do Morto, é um curta da Paraíba. E assim, é um Uhum. curta tão bem feito que e, assim, você percebe que eles não tinham um orçamento grande Pra fazer um para longa. realizar um filme. Só que Uhum. é tão bem feito, o orçamento foi tão otimizado que parece que os caras estão com um orçamento milionário. E foi a partir daí que eu fiquei interessado em ver tudo. Então, todo dia, quando sai algo novo na Darkflix, seja o curta, seja os longas, seja algumas séries que tem alguns filmes de antologia que eles estão repartindo em séries com episódio de 10 minutos, 20 minutos. Entendi, entendi. Então, foi aí que eu fiquei interessado em acompanhar tudo. E assim, é uma surpresa melhor que a outra. Óbvio, como é uma amostra, tem muito filme. Então, no meio nessa quantidade toda de filmes, tem alguns filmes realmente que são bem mais ou menos, que são ruins, chatos. Mas assim, tem umas surpresas ali. Cara, tem um filme chamado A Noite Amarela. É um terror psicológico, filmado na Paraíba. E assim, Deixa eu anotar. o filme, Ah, diga, A Noite Amarela. o filme, ele é sensacional. É aquele. O plot é aquele clichêzão de um grupo de adolescentes que vai para um local Aham, desconhecido e coisas estranhas começam a acontecer. aham. Mas o trunfo do filme é no desenvolvimento dos personagens. Então, você está assistindo, vendo aqueles adolescentes conversando, você acredita que aquele grupo de adolescentes é real. Que não é aquele roteiro Uhum. de ficção que tem um adolescente que é o irresponsável, tem outra que tá mais antenado nas coisas, tem um nerd. Não, não, assim, isso é o grupo de adolescentes mesmo. Aquele Tipo premonição, né? Tipo exato, premonição, exato. né? Aquele. É um negócio Aham. escroto, igual premonição. Então, assim, e as coisas vão acontecendo no filme, a parada psicológica que fica no limiar entre terror e ficção científica, mas ele não diz, então você que decida o que é que está acontecendo, é Uhum. incrível. E assim, a própria fotografia é linda, as atuações são incríveis, putz, a história é envolvente, assim. E o filme é do ano passado e entrou em circuito aqui em Pernambuco, junto com Bacurau. Aí passou despercebido, porque Bacurau Que passou Bacurau fez um barulho muito grande. arrasando tudo, exato. Foi o rolo do Aham. todo mundo. É, Mas assim, A Noite complicado. Amarela é um achado. Quem puder assistir, acredito que voltou 2 vezes para Darkflix, Uhum. desde que estreou 2 semanas. É possível que volte mais uma vez, então fiquem acompanhando, porque assim, é uma recomendação, assim, eu acredito que seja essencial pro pessoal que é fã de terror. Tá. É, só para botar uns pontos, né? Quando você tem uma mostra de cinema, quando você vai num festival, ele passa por uma curadoria. Então, não necessariamente vai ter. Quando você vai no festival de cinema, você tem uma. Sei lá, Festival de Cinema de Triunfo, Cine Rua, CinePE, aliás, Janela Internacional de Cinema de Pernambuco, né, do Recife, etc. Ele passa por uma curadoria. Então, eles recebem uma quantidade enorme de filmes e eles vão montar os dias das salas. Então, pode ser que tenha um dia que tenha, dependendo da curadoria, que seja um ritmo de filme mais lento ou mais ficcional, porque você acaba juntando aquele grupo para poder assistir, né? Quem vai naquele dia da mostra, naquele dia do festival, ele sabe que vai ter, por exemplo, filmes mais românticos, ou então vai ser o dia de filme adolescente. Eu estou Sim. falando isso porque, como a gente tem essa amostra e hoje está virtual, ele também vai ter essa seleção
e possa ser que tenha um filme que não te agrade tanto, mas agrade e outro filme que te agrade mais. E talvez o filme que agrade o Ícaro, né, eu vá odiar e vice-versa. Porque é uma questão também do que a pessoa gosta, né? Às vezes a pessoa gosta de um filme mais agitado, de um filme mais colorido. E isso vai ter influência na hora de você avaliar esse filme. Esse mesmo que eu estou assistindo, o Terminal Praia Grande, eu comecei a assistir e ficar assim, pô, tá devagar o filme, tá lento e Nem tal. diálogo, Aí, né? 40 minutos de filme, a mulher não diz uma palavra. não, ela não fala, ela passa 40 minutos de filme e fala, ela só fala, um café, por favor? Não, não, obrigado, cancela. Ela fala isso o filme inteiro. Então você fica assim, rapaz, aí você começa a entender que é o ritmo do filme, é o que o diretor, né, o roteiro ele é bem escrito, estou gostando do roteiro do filme, não cheguei, estou finalizando o filme, não terminei, parei para lá. E você vai percebendo que ele tem essa narrativa, ele tem essa maneira de contar a história, né? Então, possa ser que algum filme você assista, ele pareça ser desinteressante no início, né? Hoje, com essas facilidades, a gente sempre para e muda a série na Netflix, mas o ideal é que você assista, se permita assistir ao filme e dizer, ah, não gostei, ah, não. Eu fiquei uma semana tendo pesadelo com aquela porcaria daquele filme que eu fui assistir. E assim vai, né? Para quem gosta do gênero terror, é legal você ir vendo. E você tem, dentro do gênero, né? Você tem os subgêneros. Então você vai ter um terror mais trash, né? Um terror psicológico. E talvez esses subgêneros te atraiam mais, ou você tem uma certa. Não uma repulsa, mas você não goste tanto. Ah, você entende que é um gênero, o subgênero de filme, que ele vai ser assim. Vai ter aquele mesmo enredo, né? Jovens adolescentes, premonição, né? Jovens Uhum. adolescentes, pânico. É o mesmo enredo, porque é aquele subgênero, ou então aquele contato, né? Que é com o Mel Gibson. É o mesmo enredo. Você vai ver aquele mesmo roteiro, né? Aquele mesmo enredo, daqui a 5 anos num filme, só que com outro nome. Então você acaba tendo você já bate o filme, você já sabe o que vai acontecer no início, meio e fim, né? Talvez isso não seja tão legal e tem gente que gosta já É, já já está é a acostumado com o zona de enredo e conforto, né, assiste. da galera. É a zona de conforto. É por isso que eu adoro ver Adam Sandler, porque eu já sei que vai ter a piada naquele ponto, naquele corte, e assim vai. E é só para vocês entenderem essa questão de mostra, né? Tem um filme que às vezes não é tão legal, mas vale a pena você assistir até o final, você ter certeza, ó, pô, não é bom. Ou então um filme que você gostou muito, que eu também indico. Gostei muito desse filme. Quem é o diretor? Quem foi que fez? Possa ser que ele tenha mais filmes e aquele filme é bom, mas não seja o melhor filme dele, o mais bem avaliado. Aí você consegue procurar e vai correndo atrás, certo? Que nem né, Steven Spielberg, filme de Spielberg é bom, você nem sabe o que vai passar, mas tu vai assistir porque já tem essa fama. Então é bom você Uhum. também se interessar pela fama dos cineastas nacionais, né, e dos seus gêneros preferidos. Mas diga lá, Ícaro, falei demais, comenta mais um pouco aí. É bem interessante isso, André, porque, por exemplo, a Darkflix, quando eu comecei a assistir, na semana que eu comecei a assistir, eles estavam realmente na semana especial dos filmes de terror da Paraíba. Então, Aham, massa. eles não fizeram por dia, né? Fizeram por semana. Então, Aí já tem um recorte, né? na última semana foi o especial da diretora Gabriela Amaral Almeida, que é uma diretora paulista também, que faz muitos filmes de terror. Então, foi isso. Então, a semana inteira, só os filmes desse gênero, né? Dessa produtora, desse diretor. Óbvio, não são só. Acaba não sendo só isso. Rola outros curtas e outros filmes por fora também. Mas é o foco da semana. Essa semana agora, eu não sei qual está sendo o direcionamento. Eu acabei não tô de olho tanto no Instagram deles. Mas deve estar rolando também. E já que eu falei da Gabriela Amaral Almeida, tem um filme incrível. Na verdade, tem dois filmes dela assim que são incríveis. E um é bem, eu não vou nem dizer que é trash, mas ele é bem gore, né? Ele é bem aquela violência bem plástica, com miolo na parede, membros rolando por todos os lados. E tem um outro filme dela que é um terror Ah, psicológico. Então, partindo logo pelo psicológico, assim, é um filme chamado A Sombra do Pai,
que é um filme, acredito que seja de 2017 ou 2018, que é a história de uma família assim, pobre da acredito, zona leste de São Paulo, assim, realmente num local realmente bem humilde, e que a mãe da garota morre. O pai é aqueles pais bem assim que não dão tanta atenção para filha, não dá tanta atenção para a filha, só quer pensar no trabalho e tal. E a tia que mora com a menina fica enchendo a cabeça dela com misticismo. Então, aí fica aquilo. A garota começa a acreditar que ela tem poderes de desejar a morte das pessoas, que o que ela deseja acontece. E é o filme Um todo Death nisso. Note da vida. É como se fosse isso, só que é tudo muito implícito. Você nunca sabe se realmente existe o sobrenatural, se existe esse misticismo no filme, ou se é pura coincidência com o que está acontecendo. E a Uhum. garota, ela tem o desejo de que a mãe dela volte dos mortos. Então, é Uhum. exatamente o filme inteiro isso. A relação da garotinha com essa vida dela, com ela tendo que assumir a responsabilidade de casa, tendo que cuidar do pai até, porque o pai se machuca um momento e ela tem que cuidar do pai, porque não tem mais ninguém para fazer isso. E é realmente mostrando, assim, é uma forma bem exagerada de mostrar como se perde a infância e a inocência né, em comunidades pobres. Entendi. Então, é um filme bem reflexivo e, assim, é um filme tenso, porque a qualquer momento você acha que vai acontecer alguma coisa muito pesada, a desgraça forte. E a atriz Você que faz assiste a olhando para garotinha, trás, né? fica olhando pra trás. E a atriz que faz a garotinha, assim, ela é tão sinistra. André, eu não sei onde arrumar essa garota, porque ela é muito sinistra. Você olha pra ela, o tempo todo ela tá com a cara apática, mas é aquela cara apática de terror mesmo. Que você pensa, cara, essa menina tá possuída, tem alguma coisa, alguma coisa de errada com ela. E isso é algo recorrente nos filmes dessa diretora. Todo filme dela tem alguma criança assim meio bizarra, meio assustadora que vai te dar medo, que você olha para a criança e diz, não, essa criança não é normal. Então, A Sombra do Pai, quem puder assistir, acredito, retornou 2 vezes para Darkflix já também, pode retornar mais alguma vez também. É qual o Sim, nome? A vale Sombra muito a do pena. Pai? A Sombra do Pai. Uhum. Tá. Deixa eu botar aqui. E agora da mesma diretora, sendo que agora o Gore é Animal Cordial. Animal Cordial é assim, o plot dele é um plot bem simples, no sentido assim, tem um restaurante, tem o dono do restaurante, e quando tá para fechar o restaurante, tem poucos funcionários, tem poucos clientes, acontece um assalto. E com, quando rola esse assalto, fica todo mundo refém dentro do restaurante e coisas e o pessoal começa a pirar e coisas violentas começam a acontecer. Eu não quero dar mais detalhes porque vai acabar perdendo até a graça se eu contar. Aham. Mas O é filme aquele tipo começa dentro de um assalto num restaurante. de Filme de restaurante, terror. é aquele típico filme de confinamento, por exemplo, Quarto do Pânico, que os caras estão Ah, todo mundo um preso na drink no casa. inferno. Assim, não tem sobrenatural, mas não tem vampiro. Aham. Mas é exatamente nesse estilo. Um local fechado, as pessoas dentro dali, as pessoas vão Aham. pirando, violência vai acontecendo e tudo em volta desse assalto que acontece. Assim, é um Uhum. filme incrível. Tem uma produção de miolos tão grande nesse filme que você olha assim, caramba. Mas é muito bom. É um filmaço também. Assim, uma descoberta incrível. E fica de recomendação para para quem quiser ir atrás também. Certo, massa. A gente falou bastante de cinema nacional, né? É bom que a gente. É bom, o legal dessas mostras, desses festivais, né? Fazer um pouco essas propagandas, porque a gente sai daquela ideia de que cinema nacional é só Cidade de Deus, Tropa de Elite Minha mãe e Minha Mãe é uma Peça, né? Existe uma produção de cinema muito grande no país, né? A galera trabalha e tem um material muito bom, né? Que não é um cinema, digamos que comercial.
Ele dificilmente você vai ver esses filmes em shopping, né? Até porque Uhum. entre um Animal Cordial, A Sombra do Pai e Vingadores, né? O cara ele quer fazer É. dinheiro no shopping. Então ele vai botar 18 salas de Vingadores e uma dessas 18 salas, sei lá, de manhã, às 11 da manhã, primeira sessão, ele bota um outro filme para poder rodar. Porque ele quer lucrar, né? Ele quer ter essa grana. E é bom vocês identificarem algumas salas de cinema, alguns cinemas que têm essa possibilidade de você ter esse acesso. Agora é mais complicado por conta da pandemia, né? A gente não vai. É Sim. bom evitar esse risco, né? Mas a gente tem cinemas como o cinema da Fundação no Derby, da Fundação Joaquim Nabuco. A gente tem o Cinema São Luís, né? Tem alguns outros cinemas na cidade. E Sim, tem além o disso, cinema da fundação também, que é o que fica no museu, que fica em Casa no Forte. museu, em Casa Forte, e tem alguns outros pontos na cidade que você tem esse acesso a filmes que são não necessariamente nacionais, os filmes, mas também a maioria nacional, para ter esse acesso. Né? Para Bacurau você não viu. Eu não lembro de ter visto Bacurau no shopping, assim, de Eu ter acredito que entrou propaganda. depois, entrou assim quase um mês depois de ter ficado no cinema da fundação e nos cinemas mais independentes. Eu sei que teve, por exemplo, Minha Mãe é uma Peça entrou, que é comédia, tá muito na televisão, né? Paulo. É que é Paulo Ricardo? Não, esqueci. Paulo Paulo Gustavo, acho. É, Gustavo, né? Você tem essa. Tem questão de distribuição, tem umas outras questões mais burocráticas e técnicas. Mas, por exemplo, o Aquário chegou a entrar no cinema, porque teve uma repercussão muito grande em cinema local, para depois ir para cinema comercial, sala de cinema de shopping, para poder ter aquela visibilidade. A Que Horas Ela Volta também foi a mesma coisa. Então teve uma visibilidade. Tipo assim, acabou de sair do cinema, na semana seguinte já estava passando na televisão, porque o filme realmente foi um filme muito bom. E o que vocês podem ver, além desses cinemas locais, né, tipo Fundação, além deles terem um preço mais acessível, né, e oferecer esse cinema de qualidade, eles geralmente também têm mostras, né? Então, às vezes, tem uma mostra de cinema africano. Eu cheguei a assistir um filme que eu falei assim, nunca imaginei entrar no cinema né, e ter um filme africano, ao invés de ter Vingadores e Velozes e Furiosos disputando lá, né? Você tem outra proposta. E a ideia dos festivais também é essa, que o festival ele acaba puxando muita gente que está começando, uma galera que já tem uma certa abrangência mais nacional e internacional, e ele puxa esses cineastas, essa galera que está começando, para poder exibir os filmes, né? Isso é massa. Então você vai ter alguns festivais de cinema que é bom você conhecer. E nesses festivais você tem a parte de curadoria que os filmes, de certa forma, eles combinam entre si. Então talvez você tenha no horário da tarde, que é um horário mais jovem, você vai ter um filme mais dedicado para pessoal, para juventude, para criançada. E o horário mais nobre, mais tarde, você vai ter os filmes que tem uma pretensão maior de bilheteria, vamos dizer assim, é o horário nobre, a novela das 9, a novela das 8 da televisão, né, que passa no cinema. Então é legal você ir nesse festival para conhecer, conversar com a galera e se juntar para dar esse deleitar com essa arte, né, com a sétima arte. Isso é muito bom. André, repete aí que cortou pra mim aqui. Ah, tá falando aqui também. Não, eu tô falando que é massa o pessoal procurar esses festivais, né? Além dos cinemas que tem além dos festivais, o festival geralmente é algo que acontece naquele período e tem início, meio e fim aquele festival e tem talvez um tema específico, Sim. uma ideia que vai rolar. E as mostras você também pode. Você tem a mostra durante o cinema. E tem um cinema local, um cinema da fundação, e ela tem a mostra a Lumiar, se eu não me engano. Ou Sim, então sim. mostra acessível. Então você Uhum. vai acessar. Você vai acessar não. Você tem aquele filme com acessibilidade. E tem um festival aqui que é mó barato, velho. Eu tenho uma curiosidade para assistir, que acontece na Fundação, né? Que é festival de cinema acessível, mas é cinema adulto, né? Eu acho que é cinema às cegas, se eu não me engano.
Então, você imagina você ter um festival de cinema, se não me engano, filme erótico, né? E ele tem audiodescrição. Velho, eu fico. Aí depois eu comecei a pensar, pô, como é que deve ser para alguém que tem PCD, uma pessoa com deficiência visual, Uhum. e para ela poder assistir um filme, né? E é um filme, o que é mais interessante é que é um filme erótico, então sempre lota, que gera essa curiosidade, né? De ter aquela audiodescrição da pessoa contando a cena, e parará, e parará. Eu acho que é Festival de Cinema às Cegas, acho que é às Cegas o nome do festival. E acontecia com frequência, eu estava no quarto ano já, esse ano seria, eu acho que talvez o quarto ano desse festival. Então, ele tem um tema, né? Ele tem um objetivo e reúne aquele grupo, aquela comunidade toda em cima desse evento. Isso que é legal também. Então, pode ser que tenha um evento de terror, né? Um evento de filme pernambucano. Você tem esses recortes de cinema nesses festivais. Acho que na Globo tá passando, por exemplo, o CinePE. Como esse ano não teve Uhum, uma edição física, né, do CinePE, não teve edição presencial, os filmes que uhum, concorrer ao CinePE estão passando na Globo, acho que é todo sábado de sim. madrugada. E não só assim os filmes do CinePE, mas filmes pernambucanos também, a seção de filmes pernambucanos. Tá Uhum, passando, assim, tá bem acessível. uhum. Óbvio que alguns filmes já são até um pouco batidos. Quem acompanha mesmo já deve ter assistido muitos. Mas assim, tá É, aí. É mas é uma, massa assistir na é uma TV, oportunidade. né? Sim, É. né? E acredito que daqui para frente, nos próximos 2, 3 anos, assim, várias mostras de cinema vão acontecer dessa forma no streaming. Vão bancar algum serviço de streaming para disponibilizar esses filmes, mesmo que seja realmente por um período curto. Mas é o jeito, né? A gente vai se adaptando durante a pandemia. E o próprio cinema, a própria forma de você disponibilizar os filmes para o público mudou. Então as mostras também vão se adaptar e, particularmente e em parte, fica até mais acessível se você colocar uma mostra num serviço de streaming do que a pessoa ter que ir até o São Luís e até o cinema da Fundação que são locais que tem a quantidade de pessoas lá dentro assim, é controlada e por exemplo, no cinema da Fundação tem a mesma quantidade de pessoas do que uma sala IMAX do Shopping Recife. Então, a lotação é controlada. E muitas vezes nessas mostras você entra e você fica lá, direto, você não sai. Então, é até mais acessível para o público poder acompanhar esses filmes em casa, no conforto do celular. Então, nos próximos anos, a gente vai ver muito disso. As próprias Aham. mostras vão ter que se adaptar para não perder o público que vai para o presencial e também o público do streaming Sim. que quer Eu acho que consumir esse material. a gente acaba permeando mais. Mas o que é bom falar também desses festivais, dessas mostras, porque não é só a exibição do filme, né? Você não vai lá só para assistir a exibição do filme. Porque tem um filme que você assiste massa, viu? Ah, foi legal, né? Carro voando, coisas explodindo, ah, foi legal. Agora tem os filmes que te levam à reflexão. Esse de terror, por exemplo, você fala assim, meu irmão, não acredito. Você quer conversar com alguém. E nessas mostras, né, você acaba, quando você não vai com um grupo, né, com as pessoas para conversar, você acaba interagindo com outras pessoas. Sim, sim. E o que muito acontece nesses festivais é que depois do filme, que rola o filme, ou então aquele dia de filmes, eles fomentam um debate. Isso que é interessante. Então você tem Leva o diretor, leva os atores, o todos para realmente. diretor, os produtores, e junta para ter aquele debate. Então, vamos dizer que tem uma amostra de filme, e por ter passado por uma curadoria, vamos dizer que tem uma amostra de filme pernambucano, sei lá, que retrate o sertão. Massa. Aí, depois que tem aquela sessão, no dia seguinte ou num outro horário, eles juntam aqueles diretores e eles vão falar por que eles fizeram aquele filme. E tem os filmes que talvez você não goste porque você não tem entendido a intenção do diretor. E quando você começa, rapaz, eu não tinha pensado nisso, né? Caramba, que coisa interessante. E você começa a crescer
e aguçar os seus sentidos para outros pontos do filme e para outros filmes também. Então, o legal da mostra, né, diferente de você ir lá pagar o IMAX e assistir lá no óculos 3D e depois ir embora, que também faz a diferença estar numa sala boa, que tem um áudio, que tem o 5.1 que vai vibrar o teu pé quando tiver alguma coisa assim, tem aquele negócio todo. Isso faz muita diferença. Você também tem essa possibilidade de conhecer o cineasta, de conversar, de entender, de ver aquele debate. E isso, para o virtual, você consegue permear por mais locais. Mas, velho, desculpa, não é a mesma coisa. A mesma coisa, exato. Mas a gente tem que se segurar um pouquinho ainda para poder chegar nesse voltar a essa dinâmica. Mas essa ideia do streaming, voltando ao streaming, você até comentou comigo, que alguns filmes já estão estreando direto no streaming, né? Aquele do Borá 2, né? Tá fazendo deu uma repercussão. Uhum. O próprio, acho que não só a Netflix, mas alguns serviços de streaming estão discutindo agora se compram ou não o novo 007 também. Ah, é. Tá encalhado. Tá encalhado. Mercadologicamente, viram que esperar até o ano que vem não dá muito certo. Então, a própria produtora já está tentando empurrar o filme para o streaming também, para ver se alguém compra. Muitos outros filmes que estão encalhados vão ser empurrados também. Então, é realmente assim, pronto, já que falou de streaming, a própria Netflix, que é a mais famosa, né, aqui no Brasil, que tem o maior acesso. A própria Netflix tem uma seção de filmes nacionais e que recentemente ela está com filmes nacionais muito, muito bons em catálogo. E assim, e alguns filmes bem underground mesmo. Tem um que o título desse filme é bem longo, mas que Hoje Tem Coisas Estranhas Aconteceram no Céu. É um filme que passa em São Paulo, assim, bem mundano. Acho que já ouvi falar. Que se passa dentro da casa da família, mostrando o dia a dia da família e assim, retratando o absurdo, né, do cotidiano das pessoas e as dificuldades que as famílias passam. Então, assim, é um filme que tá na Netflix. Assim, é só ligar a TV aqui agora e você assiste um filme nacional que realmente, que possivelmente nunca passaria em cinema, a não ser se fosse mostra. Então, e tem isso também. Nunca confiar no algoritmo da Netflix se você quiser ver coisas novas. Porque ele vai estar sempre recomendando o de sempre. Então, desbrava aí o menu da Netflix. Vá lá nas subcategorias, vendo o que é que tem. Vá até o final, porque às vezes tem um filme que está perdido lá embaixo. Então, eu fiquei preocupado essa semana que apareceu pra mim Bob Esponja, o filme, o novo da Netflix pra assistir. Apareceu pra mim também. Ou o filme é bom, ou então eu preciso assistir coisas novas, né? Aí apareceu Bob Esponja. E falando em streaming, que eu preciso comentar. A trilogia do Matrix está no Netflix também, para quem não assistiu, quem nasceu nos anos 2000, assistam, porque também é um clássico. É capaz de entrar até no Darkflix como ficção daqui a um tempo. Como eu sou chato, André, eu vou dizer, assistam só o Matrix 1, deixa o 2 e o 3 pra lá. O 2 é interessante, mas assistam Animatrix, que eu acho que não tem lá não, mas Animatrix vale a pena. Animatrix vale a pena. A gente tá com quanto tempo aí? Só pra ver se... 47 minutos, a gente tá perto de encerrar. Eu ia pedir para quem tá aqui, quiser fazer já algumas perguntas, deixar umas perguntas pra gente poder responder. Eu já vou dar uma olhadinha enquanto você vai complementando. Certo? Na verdade, eu já queria fazer uma última indicação aqui, também da Netflix, pra gente voltar. É um filme cearense chamado O Clube dos Canibais. O Clube dos Canibais. Clube dos Canibais. É um filme incrível. Assim, ele é mais sátira do que terror, de fato. Ele faz uma sátira aos ricos do Brasil, né? A toda a questão da hipocrisia da classe alta, da classe média brasileira. E coloca tudo isso em volta dessa ideia de canibalismo, que é um grupo de canibais, é uma sociedade. Eu acho que eu já vi esse filme.
que eles contratam pessoas e eles matam os funcionários para comer. Sendo que aí o filme inteiro tem todo aquele subtexto de que eles matam pobres para comer, mas eles não se acham assassinos. Então, Aham. eles se chocam com criminalidade urbana, com esses problemas, mas não se chocam em matar. Reclama, mas não se acha. Então, é o. Assim, o filme inteiro tem todas essas piadinhas, essas críticas, envolto de muito sangue, de muita violência. Cara, assim, é um filme também bem violento. Uhum. Quem não tiver estômago, literalmente, para filme desse tipo, é bom até não ver, porque é filme sobre canibalismo, então, daquele jeito. Mas é um filme muito interessante. E assim, e Marcos mandou aqui a pergunta, perguntando qual foi o Uhum. melhor filme que eu assisti até agora na mostra. O melhor mesmo, que assim, o que me mexeu foi A Noite Amarela. Esse que eu acho Noite que foi o primeiro amarela. que eu recomendei aqui. Esse filme bateu em mim de um jeito que, caramba, a experiência de ter assistido esse filme foi incrível. A vontade de apagar minha memória para poder assistir de novo, de tão incrível que foi. Mas assim, outros filmes também foram excelentes. E Marcos mandou até outra pergunta aqui. Cadê? Deixa eu ver. E perguntou se você gostou do balanceamento entre longas e curtas que foram lançados na mostra. Putz, isso é complicado, porque tá um pouco desbalanceado em relação a longas e curtas. Nas Porque tem primeiras mais semanas, curta do que longa, tem mais longa do que tem mais longa curta. do que curta, na verdade. E Uhum. porque na primeira semana tava bem balanceado, assim, tinha um curta para um longa, então dois curtas, dois longos e tal, tava ok. De um tempo para cá tá entrando só longa. Então não entrou tantos curtas. Aí Vai ver, tá com incentivo bom para poder ter longa-metragem ao exato, invés de curta. exato. Ou então o Tem, pessoal do curta tá perdido, tá esquecendo de mandar o material. pode ser também. E aconteceu também de teve um curta que eles colocaram que não era a amostra toda é de terror. O curta que Uhum. subiram era de romance, sendo que era da produtora dos outros filmes. Então acabou que foi um filme que Ah, tá. entrou no pacote também do Subiram o que arquivo errado, subiram o arquivo errado. pode ter sido. Cara, eu assistindo o curto inteiro, tá certo, quando é que vai começar a sanguinolência, o terror e É, tal, e eu inteiro o casal perseguição. conversando, aquela besteira, e acaba você fica, ué, como é que foi isso? Então, em relação aos curtas, tá um pouco desbalanceado, mas em compensação, a qualidade dos curtas que entraram, sim, não devem nada nenhum longa. Sim, são curtas incríveis. A maioria Massa. a maioria foi da Paraíba e de São Paulo, da diretora Gabriela Amaral Almeida. Mas, assim, são curtas sensacionais, incríveis. Mais alguma pergunta, galera? Ícaro, quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que eu fiquei aqui com a última recomendação, que foi o Clube dos Canibais. Assim, para o pessoal que ficou Certo. interessado, realmente, entre lá na Darkflix, faça o cadastro gratuito, né, para acompanhar a Já mostra. mostra. Mesmo que não goste de terror, mas assim, quer ver algo diferente, vale a E pena. nacional. Nacional, nacional. Aham. Eu não sei quando vão entrar os filmes de Pernambuco lá. Não sei quando vai, para É. poder dizer que é o cinema pernambucano mesmo. Aham. Mas vale a pena, é algo bem diferente mesmo. E assim, o pessoal tá em casa, fim de semana, não encontra um filme na Netflix para assistir, vai na Darkflix e Assista de vai ter alguma dia, coisa. né? Depois do almoço, ou então de dia, para poder dormir tranquilo, poder dar tempo de ver outro filme, esquecer, um Bob Esponja da vida, e assim vai. Terminando da Darkflix, botando o Bob Esponja. Foi cotado. Só quero deixar um recado para Ícaro, cotado. Não É entendi esse comentário. piada interna dele. Ah, tá. Beleza. Então, só para resumir aqui, a gente falou hoje, conversando com o Ícaro Ricarte. Eu sei que o Instagram tá deixando agora fazer 4 horas de live, mas vamos parar com uma hora Não mesmo, é tá bom que a demais. gente tem 4 horas de tema Não, pra. também não tem tanto assunto assim, não. Deixa para próxima. Então, só para poder comentar, a gente falou um pouco sobre cinema nacional, né? Essa mostra de filmes que está rolando
pelo CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, que é a Mostra Macabro, né? E ela está pela plataforma de streaming da Darkflix. Então você pode se cadastrar lá gratuitamente para poder participar dessa mostra e você tem acesso a alguns desses filmes, tem acesso aos filmes que estão em exibição pela mostra e mais alguns outros títulos da plataforma. Caso você assine, tenha interesse em assinar para poder ter acesso a esses filmes, você tem acesso ao catálogo completo deles. Que é um pouco diferente do que essa versão demo para quem está vendo a mostra. E a mostra é dia 23 de novembro, acredito. Assim. Tem mais uns tem 15 mais uns dias, dias tem mais pela dias. frente. Uhum. Então a gente tem, que a gente comentou aqui, uns filmes são bons para vocês assistirem, né? Noite Amarela, né? Ícaro falou muito desse filme, de terror psicológico e etc. O Clube dos Canibais, né? Que tem essa crítica social e também tem essa pegada de terror mais sanguinolento. A Sombra do Pai, né? Que é esse filme de São Paulo, da garota, que tem essa trama Bem psicológico da também. periferia, né? Um filme de terror psicológico. Animal Cordial, né? Que é aquela trama dentro do restaurante, do bar. E Terminal Praia Grande, que é um filme que eu estou assistindo, que é do Maranhão, que a gente comentou. E ele também falou sobre a cineasta Gabriela Amaral Almeida, correto? Sim. Uhum. Então, gostaria de agradecer a participação do Ícaro, muito bem-vindo aqui, marcar mais algumas outros bate-papos, outras conversas, e a gente vai encerrar por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí, enquanto eu vou dando outros recadinhos. Essa live vai estar disponível aqui no GTV, assim que acabar ela já entra para o ar, e esse material vai estar disponível na próxima sexta-feira no meu YouTube. Por que eu boto no YouTube? Eu sempre falo que vira meio que um podcast, né? No celular você fica preso a ter que assistir um vídeo do YouTube, de ter que estar vendo isso, e o vídeo do Instagram, né? Na verdade. E no YouTube você pode botar para ouvir, fica tipo um podcast do Spotify, e enquanto você trabalha. Por isso que eu gosto de compartilhar lá também. Exatamente. Certo? Então, eu acho que é só, né? Assista um filme nacional, vá a festivais, procure um cinema local que deve ter perto da sua casa que passa os filmes massa, para você poder ver, para você poder assistir. E geralmente é um negócio bem acessível, certo? E é isso, mais algum André, recado? Quem sabe quando acabar, depois tiver uma vacina 100% para todo mundo, quando tiver quando tiver uma amostra dessa presencial de novo, até reunir uma turma, né, uma galera para assistir junto, para justamente comentar, debater o filme depois que acabar. Falar da movimentação de câmera, da cor, é massa. Então é isso, gente. Obrigado, Ícaro, e até a próxima. Né? Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Valeu.